Gostaríamos de iniciar nossa fala neste momento, saudando a todos os nossos irmãos do Brasil aqui presentes, os nossos internautas, um abraço muito especial aos nossos gaúchos e dizer que eu suplico aos do Norte e aos do Nordeste que enviem vibrações quentes. Pelo amor de Deus. Eu soube que disseram assim aqui os companheiros: olha, o pessoal do Norte e Nordeste vai invadir Gramado. Vamos mostrar para eles como é que é. E aí despencou a temperatura, não é isso? Mas eu quero dizer aos espíritos amigos que nós vamos voltar, a gente não vai ficar. Pode passar o frio, com certeza. Mas o melhor de conhecer o frio daqui, que realmente está me congelando, né, o corpo, é conhecer o outro tipo de temperatura, o calor humano, ao qual agradeço desde já. Eu gostaria ainda de saber dos meus amigos que estarão lá no apoio, onde é que eu me movimento, para saber como é que eu vou operar. Então, o assessor para assuntos de toda ordem e qualidade, Gabriel, Anjo Gabriel, resolve minha vida aqui. Pronto, falei. Então, um abraço fraternal, amigo, a todos os nossos companheiros, nossos irmãos, os expositores. E eu gostaria, só para que eu possa, assim, ter realmente a referência. Cadê o povo do Nordeste, do Norte? Levanta os braços aí, pelo amor. Nossa, foi invasão mesmo, né? Bem. Eu vou contar uma história que quem me contou está aqui. Qualquer problema, vocês consultem aquela que me contou a história. A história diz respeito a uma música que é uma música muito conhecida no movimento espírita do nosso querido João Cabete, mas em parceria com o Elson Barbosa. E o nosso Elson Barbosa teve a oportunidade de contar a nossa companheira, irmã Maria Lúcia Rezende, que é atual vice-presidente da Federação Espírita do Espírito Santo, entidade federativa da qual ela já foi presidente. Ele, então, o Elson, teve a oportunidade de relatar para a nossa irmã Maria Lúcia o que foi que aconteceu para que surgisse para nós, no cancioneiro espírita, uma das mais belas canções, chamada Fim dos Tempos. Se eu conseguir fazer com que apareça a letra aqui, vai ser fenomenal, ok? Então, a música, né? Obviamente eu não vou cantar, ninguém se assuste, né? Não vou tirar o brilho de Nando Cordel, que obviamente ainda não descobriu o meu talento, mas quando ele descobrir, ele não vai deixar, obviamente, eu cantar ao lado dele, tá? Mas dá para aparecer aí? Chegou? Não chegou. Chegará. Enquanto não chega, eu conto a história, tá? A história diz o seguinte: estavam o Cabete e o Elson ouvindo o noticiário. E o noticiário, na década de 60, acreditamos que por volta de 63, informava que os Estados Unidos estariam, então, mandando tropas para o Vietnã. Era o início para os Estados Unidos da chamada Guerra do Vietnã, intitulada pelos vietnamitas de Guerra Americana. Entre 3 ou 4 milhões de vietnamitas e mais 2 milhões, né, de cambodianos e laosianos e 58 mil soldados americanos mortos. Então, o que vai ocorrer é que a notícia do envio das tropas para aquela região em conflito, então, Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, essa notícia causa nos queridos irmãos espíritas uma sensação de tristeza, obviamente, de preocupação, porque afinal de contas era um momento delicado,
era um momento que, de fato, faria com que, pelo menos durante 20 anos, a guerra continuasse, a guerra produzisse não apenas o sangue, a miséria, o terror, a mortandade, mas que colocava em risco a própria a ideia de paz, a ideia de concórdia, a ideia de superação, vamos dizer assim, do homem em relação aos seus conflitos, com uma base que não fosse apenas a base belicosa, mas também com o desejo da dialogicidade, a vontade de superar todas as grandes contradições e conflitos, que não pelas armas apenas. Então, nos relatou a nossa querida Maria Lúcia, aqui presente, prestigiando também este evento, que na ocasião o próprio Welson recebe uma letra, que é exatamente a letra desta melodia, Fim dos Tempos. E o nosso Cabete, tão conhecido, vai recebendo também simultaneamente, concomitante, a melodia. Quando ocorre, vamos dizer assim, a finalização daquele processo de inspiração, da arte de inspiração de fato mediúnica e espírita, então surge a letra, né, de Fim dos Tempos. Obviamente que alguns problemas técnicos não nos permitem chegar à letra aqui, mas alguns de vocês conhecem. É um verdadeiro apelo em que a letra nos chama, nos conclama a uma atitude de súplica a Jesus. Vem, Senhor, diz a melodia, diz a letra. Vem, Senhor, vem para que nós possamos superar as dificuldades. Vem calar os canhões, vem iluminar consciências, vem fazer feliz o mundo. É o grande apelo que a letra de Fim dos Tempos, então, nos apresenta. Era um momento que marcaria, por certo, não apenas os nossos irmãos, o Elson Barbosa e Cabete, mas também marcaria todos aqueles que ainda hoje relembram a melodia e trazem em diversos eventos a manifestação dessa melodia. No entanto, nós poderíamos dizer, a título, obviamente, de compreensão do que de fato ocorre, é que os dias do início da década de 60 não são dias tão diferentes quanto esses que vivemos na atualidade. Se naquela época a problemática se referia à guerra do Vietnã ou à guerra americana, conforme os vietnamitas a denominavam, na verdade, o que nós podemos registrar em termos estatísticos é que, lastimavelmente, nos nossos aproximadamente 5.500 anos de história, nós temos pelo menos 15.000 guerras. E o mais lastimável é que dessas 15.000 guerras, nós temos então a problemática de que em sua origem a maior parte se deve a conflitos de ordem religiosa. Ou seja, a religião que deveria exatamente propagar para o homem a paz, a religião que deveria assegurar a dialogicidade, a tolerância entre as criaturas, então o que nós nos defrontamos é com essa lastimável estatística. Então os dias não são diferentes, os focos de guerra continuam a existir, nós continuamos a observar não apenas as guerras entre nações, mas nós começamos ainda e continuamos a ver todo um conjunto de situações que são, vamos dizer assim, deploráveis, porque envolvem a sociedade como um todo, envolvem o lar em desalinho, envolvem os modelos políticos, os modelos econômicos, enfim, nós identificamos que se os dias da década de 60, apesar de serem conhecidos também, por outro lado, como os anos dourados, na verdade também foram anos de sombra, e em especial sombras que se demoram entre nós em razão principalmente da nossa condição evolutiva. Os deuses da informática nos socorreram, graças a Deus. E o fim dos tempos nos diz assim: agora eu posso, porque Tico e Teco não estão, devidamente alinhados nesta tarde. Então nos diz a letra: vem Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz, só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar, afastar do mundo a guerra,
o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. E aí nos diz de modo muito especial os nossos companheiros: vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Esta música tivemos a oportunidade de ouvi-la pela primeira vez no estado querido Irmão das Alagoas, na voz de uma confreira nossa, uma mulher extraordinária, trabalhadora do movimento espírita, vibrante, uma das vozes mais lindas que já tivemos a oportunidade de ouvir. E quando ouvimos a música, em especial o seu estribilho, vem, Senhor, aquilo para nós ressoou não apenas como a melodia que encanta os corações, mas como uma mensagem que, obviamente, nós temos que trabalhar no nosso campo emocional, porque, de fato, a arte espírita tem essa grande finalidade, e daí uma obra como esta do nosso Cabete influenciar tão positivamente em todo o processo, como todos os nossos irmãos. Tivemos aqui essa mostra do Nando para nos falar como a arte, ela de fato imprime aos nossos corações uma vibração, uma sensibilidade diferente. Mas como dizíamos, os dias de hoje não são tão diferentes quanto os dias daquela época. A sociedade permanece em desalinho. Os lares continuam necessitando de uma orientação. As instituições diversas vinculadas ao mundo do trabalho, ao mundo da instrução, padecem valores que sejam valores de fraternidade, de solidariedade e de justiça social. A criatura humana enfrenta o que muitos autores denominam de vazio existencial, próprio do nosso mundo, chamado mundo de pós-modernidade, onde a criatura humana se encontra perdida, sem saber realmente o que fazer, como caminhar, como se dirigir, que sentido atribuir à sua própria vida. Talvez por essa razão, um professor psiquiatra da Universidade Complutense de Madrid, o doutor Henrique Rojas, utilizou uma expressão que ele cunhou de homem light. Muita gente pensa que seria então o homem saradão, bonitão. Não é esse não, tá? O homem light, diz ele assenta a sua vida no que ele chama de uma tetralogia nihilista. E essa tetralogia nihilista teria como características, em primeiríssimo lugar, o hedonismo, ou o prazer a qualquer custo. Não interessa o que é que vai dar, não interessa o prejuízo, o que interessa é o prazer. Além do prazer, o consumismo. E esse consumismo faz com que a criatura humana, hoje em especial, valorize muito mais o ter em detrimento do processo do ser. É muito mais importante ter, ou parecer que tem, do que realmente revelar as suas próprias dificuldades, as suas problemáticas. E ele nos diz ainda, como parte integrante dessa mesma tetralogia, o problema da permissividade excessiva com a qual a criatura humana hoje ela vai vivendo e, consequentemente, vai registrando a sua vida, vai fazendo as suas escolhas. Para fechar, então, o conjunto, ele nos vai falar de uma permissividade sem conta. Nós vivemos, então, esse mundo estranhamente considerado moderno, atual, vibrante, mas que, na verdade, tem precipitado a criatura humana e tem precipitado as sociedades, os grupos sociais, em todos esses momentos de dificuldade que vivenciamos, em especial no campo das desigualdades, da violência manifestada através de suas múltiplas faces. É nesse exato momento que evocamos o Evangelho, não apenas o Evangelho sob o ponto de vista daquele documento contido no chamado Novo Testamento, mas vamos também evocar, de modo especial, o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do compromisso que Allan Kardec tão bem colocou, para nos apresentar
não os fatos extraordinários da vida de Jesus, os milagres, as predições, as palavras tomadas pela igreja para consubstanciar, para apoiar os seus dogmas, mas vamos encontrar, em especial, o ensino moral como grande desafio para que, então, a criatura humana que permanece hoje, como ontem, distanciada da paz, da fraternidade, da compaixão. É por essa razão que, diante do quadro que se apresenta, o Espírito Estevão, não o primeiro marco do cristianismo, mas segundo revelações do próprio médium, um religioso que atuou aqui no Brasil no período colonial, numa mensagem que serviu de base para a campanha de evangelização espírita infanto-juvenil, nascida inclusive em especial aqui no Rio Grande do Sul, o grande celeiro de evangelizadores e de nomes que trouxeram e trazem as suas contribuições a todo o movimento de evangelização das novas gerações. Esse Espírito Estevão, uma mensagem chamada Sublime Investimento, teve a oportunidade de traçar esse quadro moderno, odierno, e concluir: nunca o mundo necessitou tanto de Jesus e o homem do Evangelho. Porque apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo aquilo que o cristianismo sofreu, enquanto adulteração, enquanto interpolação, enquanto utilização para que grupos e pessoas pudessem atingir os seus objetivos, nos diz ainda o Espírito Emmanuel: a mensagem de Jesus continua sendo a mensagem de esclarecimento e a mensagem de consolação. É por essa razão que, mesmo tendo tantos problemas, tantas dificuldades, tantas divisões, apesar de sermos 2 bilhões e 300 milhões de cristãos, ainda não conseguimos operar no mundo aquilo que o próprio Mestre Jesus se referia: sermos o fermento capaz de levedar a massa inteira. Então, se o mundo nunca precisou tanto de Jesus e o homem do Evangelho, a grande pergunta é: diante do conhecimento, diante de tudo aquilo que já conseguimos receber, perceber da mensagem de Jesus, o que é que está faltando para nós? Por que é que nós não conseguimos esclarecer ainda a nossa própria consciência num nível que possamos dizer assim, um nível de harmonização para com a lei divina natural, um nível de entrosamento, de ligação com o Criador através da nossa obediência às suas leis? Porque não conseguimos ainda iluminar os nossos corações, que se mantêm então fechados, que se mantêm muitas vezes obscuros, que ainda recebem as vibrações antagônicas, mas que ainda também emitem essas mesmas vibrações, que constroem ao nosso derredor uma atmosfera, uma psicosfera de ódio, de rancor, de desejo de vingança, enfim, atestando o quanto a mensagem do monte continua sendo distante para nós da nossa própria vivência, da nossa própria busca de realização na prática daquilo que já temos de algum modo no nosso plano teórico. É por essa razão que, quando nós nos reunimos em conclaves como desta ordem, que possamos evocar sempre os exemplos extraordinários que temos na própria história do Evangelho. E, obviamente, quando todos nos reunimos, e aqui todos os nossos companheiros que passaram, que passarão, nós estaremos evocando as grandes lições vivas do Evangelho, para que essas lições elas possam encontrar em nossos corações a sensibilidade, para que possam encontrar em nossas mentes um pouco mais de compreensão. Por isso, ao refletir sobre a temática que abordaríamos, como estamos abordando nesta tarde e noite, nós vamos buscar alguns elementos ou alguns caminhos um pouco mais práticos, um pouco mais concretos, para que de fato possamos estar matriculados nessa disciplina, esclarecer consciências e iluminar os corações. E nós vamos buscar então um roteiro que nós consideramos muito interessante, se não, talvez por muitos de nós, como de grande sensibilidade e capacidade sintética, que é aquilo que ficou conhecido como o programa de Abigail. O programa de Abigail é exatamente as 4 respostas que Abigail irá proporcionar a Paulo,
para que ele pudesse então estabelecer um roteiro de iluminação, um roteiro de autoeducação, um roteiro de verdadeira transformação espiritual a partir do Evangelho. Então, localizando onde se encontra esse conjunto de respostas, nós vamos buscar na segunda epístola aos Coríntios, Paulo dizendo: conheço um homem, ele mesmo, um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E a continuação dirá que ele ainda afirmará: e ouviu palavras inefáveis que não é dado ao homem revelar. Mas nossos amigos espirituais, eles gostam de revelar algumas coisas. Nós já sabemos que espíritas não fazem fofoca, porque é muito feio. Espíritas socializam informações, trocam impressões, utilizam os seus arquivos. Bem, mas a pergunta é: e os espíritos? Espíritos não fofocam? Né? Aliás, não devem, né? Principalmente espíritos superiores. O que é que eles fazem? Revelam. Muito bem. Emmanuel decidiu revelar que papo foi esse que Paulo disse que teve. Que ele foi arrebatado ao céu e que ouviu. Então, o Espírito Emmanuel nos relata na obra extraordinária Paulo e Estevão, que após um período que nós já conhecemos todos, Paulo, após a conversão em Damasco, os 3 dias de terapia intensiva, né, que Jesus fez com ele, cego, né, lá naquela estalagem. Depois Jesus manda Ananias até ele. Ananias fica logo preocupado: mas Senhor vai me mandar para lá? Se fôssemos nós, Senhor, a boca do lobo, né? Mas aí Jesus diz para Ananias: vai, porque ele é o vaso escolhido por mim para levar a minha palavra aos judeus e aos gentios. E Jesus, que já possuía GPS naquela época, dá um endereço ao nosso Ananias e diz: vai, meu filho. Ananias vai. E nós sabemos a história. Ananias vai, conversa, aplica passes. Ele quer logo sair para pregar, porque a gente é assim, né? Às vezes a gente é alvoroçado demais. Nem bem se torna espírita, daqui a pouco se acha o máximo. Já quer ser dirigente, médium, orador. E aí a gente muitas vezes, né, faz besteira. Então, Ananias aconselha. Posteriormente, ele receberá os aconselhamentos de outros. Ele receberá o aconselhamento dos próprios discípulos de Jesus. E o que nós sabemos é que quando ele passa outro longo período terapêutico e instrucional no deserto de Dan, mais ou menos uns 3 anos, ele então vai até os discípulos e Simão Pedro e outros o encaminham para que ele pudesse resolver as pendências. E a pendência era família. Família é boa, não é apenas para tirar retrato, não, tá? Então, e nem apenas usar o 0800, né? Mamãe, almoço no domingo, não é isso não. Papai, por favor, meu cartão de crédito. Não é só isso. Família é para a gente evoluir mesmo, certo? E aí então os discípulos disseram para Paulo: vai procurar a família. E Paulo chega lá. E quando Paulo chega, encontra o papai. Papai já foi perguntando logo: que palhaçada foi aquela em Damasco? No popular, curto e direto, né? Então, que palhaçada foi aquela? Ele foi tentar explicar. Ele estava tão diferente. 3 anos e poucos meses já haviam se passado. Nem o serviçal da casa o reconheceu. Ele está completamente mudado. E aí então ele começa a conversar. E o pai: olha, tome, família para isso também, né? E aí diz: pois é, tua mãe morreu, não aguentou, tua irmã se mudou. Tu tens consciência de tudo aquilo que aconteceu contigo, a loucura lá em Damasco e tua situação, o que isso repercutiu no campo familiar? E aí, em determinada hora, o pai não aguenta o diálogo e diz para ele: escolha, família, eu ou esse tal de Jesus? Aí Paulo, na ingenuidade que o momento emocional lhe proporciona, diz assim: somente isso. Mas
papai, todos precisamos de Jesus. Pronto. O pai disse, já escolheu. Vai-te. E aí Paulo foi. Então, quando ele vai registrar na segunda epístola aos Coríntios essa situação, ele se dirigiu ao Monte Tauro e lá chorou, porque Paulo é um chorão de marca maior. É a alma feminina dele que aflora. Ele chorou tanto, mas chorou tanto. Aí ajeitou lá no monte, uma cavernazinha, um matinho para poder se deitar. Estava cansado, doente. E aí ele tem esse momento. E nesse momento que ele aparece os espíritos de Estevão e Abigail. Na primeira reação, ele fica com vergonha. Estevão está lá, e Estevão já vai, diz, não se preocupe não, quem de nós não errou. Enfim, né, colocou os panos quentes. E aí, em determinada hora, a Abigail olha para ele e ele já está continuando a chorar. Ela olha para ele e pedagogicamente indaga. Choras? Mas nem começou ainda. Toda vida que eu quero chorar, eu me lembro da Abigail. Toda vez que o movimento espírita me faz chorar, eu me lembro da Abigail. Nem começou. Aí Paulo olhou para ela e vejam que situação. Não é fofoca de Emanuel, é revelação. E aí ele olhou para ela e pensou assim, obviamente, como dizem os nossos queridos e amados expositores, ao sabor da minha emoção, eu vou dizer, eu não podia ter casado com essa mulher? Por que é que eu não estou casado com essa mulher? Cheio de filhos, em vez de estar aqui nessa enrascada, nessa situação difícil. E ela olhou para ele e disse assim, mas nós estamos ligados pela eternidade. Esse discurso que os espíritos evoluídos fazem. Olhou para ele e disse assim, e os filhos, nós os temos, são os filhos do Calvário, 7 bilhões hoje. Eu não sei quantos. Ele olhou assim, levou um susto, obviamente, e ela então o exorta a trabalhar com Jesus. E na verdade o que ela vai propor a ele é um programa educativo para esclarecer a consciência e para iluminar os corações. Na hora que ele percebe que ela já vai embora, ele arrola rapidamente 4 perguntas. Primeira delas, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Dizem que mulher fala muito, mas ela respondeu numa palavra só. Vamos lá. E a palavra foi, ama, meu filho. Ama. Pronto, é o amor. Você quer de fato então adquirir a compreensão? Observe que compreensão é um campo conectivo, intelectivo. Mas ela diz, ama. É preciso, como dizia o próprio Jesus, pensar com o coração. Então, ele perguntou, e como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Ou seja, como conseguir fazer este amor se tornar realidade? Olha o processo educativo. Ela responde, trabalha, meu filho. Porque tem gente que quer só amar, né? E tem uns que ainda cantam assim, eu tenho amor, eu quero amar. Mas o Nando trabalha. O Nando trabalha e não diz que trabalha. Ele tem uma obra linda na Cidade do Cabo, sobre a qual ele não fala. E eu que sou divulgadora do trabalho dele, não sabia que além de trabalhar com 150 crianças, ele agora tem um lar de idosos. Trabalha, Nando. Mas aí, Paulo já tem 2 grandes verbos, né? Ele já tem então o ama, tem o trabalha. E aí, ele já ficou pensando, ó, quem trabalha desanima. Logicamente é a minha emoção imperfeita que está dizendo isso, tá? Mas ele perguntou, que providências adotar contra o desânimo destruidor? Olha a resposta, manda! Espera, meu filho, espera. Sentado, porque em pé cansa, né? Às vezes a gente espera, né, décadas, outras vezes a gente espera o quê? Reencarnações.
Porque Jesus, no nosso caso, está esperando há milênios, não é verdade? Então, Paulo já tem 3 grandes ações para o seu projeto de autoeducação, que é exatamente o projeto de iluminar-se, é o projeto de encontrar a consciência plena daquilo que seria a união definitiva com Jesus. Mas ele fez uma quarta pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Porque quando a coisa é conosco, vai, né? A gente vai com dificuldade, mas a gente vai seguindo. Mas quando, e Paulo sabia da sua tarefa de levar a palavra de Jesus aos doutos, aos judeus, aos gentios, e obviamente ele iria encontrar, como encontrou em diversas localidades, a indiferença dos homens. Aí Abigail completa o seu programa com perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Isso consubstanciou o que nós chamamos do programa de Abigail para Paulo. Mas gostaríamos de dizer a vocês, e a nós em especial, porque quem fala primeiro para si, de que o processo de autoeducação e autoiluminação de Paulo vai envolver alguns aspectos que gostaríamos de identificar. Em primeiro lugar, Paulo começa a desaprender. E alguém pode dizer: que é isso? Paulo desaprendeu? Sim, ele era doutor da lei. E os fariseus dividiam as pessoas em 2 grupos: os doutos, eles, e os simples, o resto. Caberia aos doutos interpretar, caberia aos doutos descobrir os meandros, os sentidos das revelações sagradas e, obviamente, definir também os parâmetros para os processos de adoração a Deus. E aos simples caberia o quê? Aprender, seguir, obedecer e assim por diante. Então, Paulo, ele tem que desaprender ser doutor da lei. Isso é muito grave. Isso é muito perturbador. Então, muitas vezes nós somos chamados a desaprender muita coisa que nós aprendemos, não só nesta existência, mas trazemos como atavismos, como ideias, como verdadeiros esparadrapos que estão colados no nosso psiquismo. Então é necessário desaprender para ressignificar. Até hoje nós encontramos muitos espíritas que dizem assim: perdi meu pai. Foi para onde o pai? Não, o papai morreu. Olha, perdi e morreu, já começou a confusão. Desencarnou, saiu da carne, que maravilha. Tá o quê? Perdi. Perdi, não tem perder. Todos nós temos um chipzinho e o Senhor tem um controle de todos os chips nossos. Ele sabe exatamente onde estamos, o que fazemos, o que sentimos, o que necessitamos. Então são atavismos que estão o quê? Estão presentes no nosso psiquismo. É por essa razão que quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós começamos também a criar um bocado de esparadrapo para a gente. Todo problema, toda situação difícil é resgate. Tudo resgate, tudo resgate, tudo resgate. Aparece um problema, é minha prova, é minha expiação. Então a gente não consegue muitas vezes ler com clareza, entender com iluminação, com discernimento. Educou mal o filho, diz o Evangelho, o filho se torna péssimo. Não vai dizer que é inimigo teu reencarnado, não. É fruto da má educação. Perdeu o emprego, mas vivia de atestado eternamente, né? E aí não sabe o que foi que aconteceu. Sabe sim. Então nós temos que nos libertar. E Paulo fez isso. Então ele começou por desaprender, para em seguida começar a se conhecer a si próprio. Então, desaprendendo, ressignificando, ele mergulha no autoconhecimento. E aí ele vai desenvolver algumas práticas educativas de iluminação e de conscientização. Ele vai estudar, ele vai meditar, ele vai se recolher ao seu deserto interior. Não é apenas o deserto de Dan, onde ele estava com o casal Áquila e Prisca. É o deserto que é o local de nós mesmos, é onde somos o que verdadeiramente somos. Ele faz esses mergulhos.
Paulo dialoga, Paulo pesquisa, mas não fica só nisso. Ele estabelece para si próprio vivências, ele vai conviver também, ele vai trabalhar conforme Abigail lhe havia orientado. São os seus múltiplos labores, começando do mais simples para as grandes labutas e os grandes testemunhos que ele dará. Inclusive, em 2 Coríntios, ele vai apresentar um pequeno resumo do seu currículo. Currículo de Paulo, sim, ele mesmo deu. Está na 2ª Epístola aos Coríntios. Ele vai dizer, quando inclusive ele é questionado em relação à sua própria dignidade, à sua condição de trabalhador do Cristo, ele se refere aos judeus que o perseguiam. Eles são filhos de Abraão, eu também sou. Eles seguem a Moisés, eles seguiram a Moisés, eu também conheço Moisés. Mas aí eles trabalham, eu também trabalho. E aí Paulo começa a mostrar o seu currículo. Aí vai dizer, quantas chicotadas levou, quantas vezes foi açoitado com varas, quantos foram seus naufrágios, quantas prisões. E aí ele começa a nos apresentar tudo aquilo que ele passou de dificuldades, inclusive de sofrimentos físicos por amor a Jesus. Mas não só, ele vai dizer que correu muitos perigos, perigos junto aos judeus, perigos junto aos não-judeus, perigos junto aos seus, e ele já era cristão. Então, ele apresenta isso, que era para dizer que de fato nele se operava o grande caminho da perfeição, o grande caminho que ele deveria percorrer de transformação, até que um dia ele chegaria a dizer, não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então nós sintetizamos rapidamente essa trilha paulina que nós denominamos uma trilha, né, de processo realmente educativo, de conscientização e de iluminação. Poderíamos situar em 4 grandes momentos. O momento do chamado, que é aquele em que nós ouvimos o Senhor, através de seus múltiplos recursos, a bater na nossa porta, a dizer para nós, preste atenção na sua vida, a nos chamar fulano, cicrano, beltrano, porque conforme o Evangelho de João, o pastor conhece as suas ovelhas e chama cada uma de suas ovelhas, e chama pelo nome. E aí, é nesse momento que é necessário saber se a ovelha vai responder conforme também o Evangelho de João. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, e muitas vezes nós nos comportamos como ovelhas desmaiadas, desatentas, distraídas, e aí o Senhor chama e a gente, foi mesmo? Não escutei direito. É igual menino, volta. É igual menino, que antigamente a gente, quando era criança, a mamãe dizia, vem cá, no cá a gente já estava. Hoje a gente diz, meu filho, vem cá, já vou, estou indo, venha você. Depende do nível, né, da criatura. Então, nem sempre nós conseguimos sequer ouvir o chamado. Então, é preciso que a gente tenha essa compreensão ao chamado. E a gente precisa estar de ouvido atento para que a gente consiga entender como esse chamado se manifesta em nossa vida. Às vezes é sereno, a depender da nossa condição, da nossa teimosia, do nosso currículo reencarnatório, pode ser mais duro, não é verdade? Então tudo vai depender do nosso nível de audição. Então a gente vai escutando o chamado. Vamos lá, meus irmãos. Tem também a conversão, porque também não basta só ouvir o chamado, é preciso ouvir o chamado. Já pensou? Vou fazer agora, também eu. Lá, Paulo, caminho de Damasco. Paulo, por que me persegues? Já imaginou se Paulo não tivesse ouvido? E tivesse assim, estou ficando doido. Vai ver que é o sol de Damasco, ao meio-dia, estou pirando, estou surtando, né? Eu estou lelé da cuca. Podia, né? Mas ele parou, prestou atenção. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então é inevitável a conversão. Então uma fase é o chamado.
A outra fase é a conversão. É sairmos daquela notícia para um estado mais profundo de conscientização. Porque muitas vezes nós podemos apenas ter notícias. A outra coisa é termos a percepção do chamado em relação a nós. Serviço. Não adianta dizer apenas: Senhor, eu te amo, Senhor, isso, Senhor, aquilo. A palavrinha mágica que Abigail colocou para ele: trabalha, meu filho, vai trabalhar. Então é imperioso nos libertarmos do que o nosso querido irmão X chama, né, a turma da boa conversa, TBC. Turma da boa conversa. Porque nós temos entre nós aqueles que adoram propor para os outros fazer. Ideias mirabolantes para os outros executarem, não é verdade? Então é preciso aprender aqui a trabalhar, e não apenas no ambiente espírita, no movimento, no lar, em todos os lugares onde nós estejamos, porque nós somos as cartas vivas do Cristo. Então o testemunho, aliás, o serviço, que é exatamente o vivenciar, e finalmente a fidelidade, porque às vezes a gente até começa direitinho, daqui a pouco a gente começa a se embananar, a gente começa a se atropelar, a gente começa a se equivocar. De repente não é mais a criatura, não é mais aquela criatura que vai dizer: não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. É aquele que, ao invés de estar a serviço do Senhor, começa a estar a seu próprio serviço. Porque os acidentes ocorrem não apenas no começo da caminhada, mas pode ocorrer também nos últimos quilômetros da caminhada. Por essa razão, Abigail iria estabelecer, além de tudo, o perdão como uma condição sine qua non para que o processo de autoiluminação, de educação, de conscientização pudesse se efetivar em Paulo. O que nós achamos assim muito interessante, belo, sensível, é exatamente essa atitude de permanente aprendiz que Paulo tem diante das vivências, diante dos testemunhos, diante de tudo aquilo que ele teve a oportunidade de vivenciar em nome de Jesus. Conforme ainda a revelação de Emmanuel, ao desencarnar pela decapitação de sua cabeça, desperta no mundo espiritual e ainda tateando naquele breve momento, ele ainda dirá: Senhor, que queres que eu faça? Para mostrar que estava no plano espiritual, dando continuidade ao seu próprio processo de iluminação. Mas, meus irmãos, voltando a esse assunto de espíritos gostarem de revelar as coisas, escolhi o segundo personagem, que esse daí a gente conhece, porque ele é uma figura muito interessante, né? Porque ele era uma criatura que gozava na sua comunidade de má fama, afinal de contas, era o leão da época, cobrador de impostos. Então, ele havia, vamos dizer assim, conseguido comprar dos romanos o direito de, durante 5 anos, cobrar impostos dos seus próprios irmãos. O nome dele, todo mundo sabe: Zaqueu. É aquele baixinho, né, que subiu no sicômoro para ver a Jesus, e quando Jesus passou em Jericó, nem olhou para cima, já foi dizendo: desce, Zaqueu. Importa que eu me hospede em tua casa hoje. Eu acho que ele não desceu, ele escorregou. E deve ter caído do susto que levou, porque afinal de contas Jesus passando nem olhou: desce, Zaqueu, importa que eu vá me hospedar em tua casa hoje. Desceu correndo, foi correndo para casa. O que é interessante não é isso. O que é interessante, todos nós conhecemos, é aquele momento em que Jesus vai, chega na casa de Zaqueu, Zaqueu chama todos da sua família, e não só a família, chama também os servos, e aí já vai dizendo ao Senhor o seu programa educativo: Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres, porque quem dá aos pobres não vai ver de volta nunca, porque um pobre tem muita necessidade, vai gastar tudo, né? Então, ele vai dizer: se a alguém eu prejudiquei, eu lhe darei 4 vezes mais.
bem, né, inflação brasileira nos períodos áureos, né? Então, ele já foi dizendo isso tudo e Jesus disse assim, a salvação entrou nesta casa hoje. E aí, ele narrará ali na casa de Zaqueu, a famosa parábola dos talentos. Agora, a pergunta que não quer calar. Zaqueu prometeu. Olha a pergunta. Pode perguntar. Cumpriu, sim, cumpriu. Quem foi que revelou para nós? Leon Tolstói. Está na obra Ressurreição e Vida, da autoria mediúnica de Dona Querida Ivone A. Pereira. E aí, então, nos conta Leon Tolstói, você sabe que o espírito não é curioso, pouco, né? Então, Leon Tolstói estava no plano espiritual e viu lá uma reunião, e quando ele olhou no centro da reunião falando, estava aquele homem baixinho, e eu fiquei preocupado, menino, nem cresceu no plano espiritual, mas tudo bem, isso é apenas uma digressão, tá? Então, porque eu quero ter 1,78 m, obviamente, né? No plano espiritual, 1,78 m, 30 quilos a menos também, e assim vai, né? Ele então viu aquele personagem, identificou, é Zaqueu, e foi lá. E aí, no popular, foi conferir, e conferiu. Primeira coisa, Zaqueu deu metade dos bens aos pobres. E fez, sabe o quê? Reforma agrária. Ele tinha muitos terrenos e ele deu àqueles que ele considerava que poderiam tocar para frente as suas vidas. Tem um detalhe, Zaqueu, em vida, lá na época de Jesus, ele já empregava muita gente pobre. Ele tinha inúmeras empresas de fabrico, né, de criação de mercadorias, e ele já empregava muita gente. Então ele só fez levar adiante. Muito bem, ele realmente fez isso, deixou a atividade aduaneira, assegurou a família e pegou, obviamente, um dinheirinho para se sustentar, porque ninguém também não cai do céu, tá? Muito bem, qual é a história que Leon Tolstói vai nos contar? Zaqueu queria seguir a Jesus, então se muda, sai à procura de Jesus. Onde Jesus estava, lá estava Zaqueu, pronto, né? Mas Zaqueu vai acompanhar a crucificação. Depois ele quer se integrar ao grupo de trabalho de Jesus, mas a turma cá entre nós não era moleza, não. Por isso que ainda tem gente que se admira de hoje. Algumas dificuldades que a gente tem no movimento espírita e no movimento cristão, não sei porquê. Porque os discípulos olharam assim, enviesados para Maria Madalena, olharam mais enviesados ainda para Zaqueu, disse o povo do Zaqueu, chegava ali junto, de Pedro, João, Tiago, nada de convite, nada. Ele ia para Betânia, onde os irmãos Lázaro, Maria e Marta se reuniam e reuniam os cristãos para conversar em torno de Jesus, nada. Ele então um dia, já passado algum tempo, ele soube que o convertido de Damasco, iria falar em Jerusalém. Não contou conversa, disse, agora eu vou. E aí ele foi. Quando ele foi então, ele teve a oportunidade de se ouvir a Paulo. E ele ouve a Paulo e consegue mais ainda. Pode soltar Paulo aí, o programa de Paulo. Ele então vai manter uma conversa rapidinha, mas vai manter uma conversa com Paulo. Nós não tivemos o programa de Abigail, não é isso? 4 palavras. Quais foram? %20% do auditório vai ganhar 10. 80% é a própria consciência que vai dar a nota. Então, Abigail ama, trabalha, melhorou um pouquinho, 60%. Vamos lá. Mas eu apresentei o programa de Abigail, só que pouca gente conhece, é o programa de Paulo. Então, Paulo, olha o programa dele. Está no livro Ressurreição e Vida, ok? Primeiro capítulo para quem quer conferir. Olha o que é que ele vai dizer a Zaqueu. Minha Nossa Senhora. A primeira coisa que ele diz a Zaqueu é que Zaqueu não ficasse só na contemplação. Opa! Não ficasse só na contemplação. E aí, olha o que é que ele vai colocar. Nenhum de nós será tão pobre
que não possa favorecer o próximo com algo que possua para distribuir. Então, ele começa a elencar o pão, o lume, o agasalho, aqui em Gramado principalmente. Foi uma interpolação. O bom conselho, olha, outra dimensão. A advertência solidária, a assistência moral no infortúnio, o ensinamento do bem, a lição ao ignorante, a visita ao enfermo, o consolo ao encarcerado, a esperança ao triste, o trabalho ao necessitado de ganhar o próprio sustento honrosamente, a proteção ao órfão, o seu próprio coração de amigo e irmão em Cristo. A prece, olha que coisa linda, a prece rogando aos céus bênçãos que aclarem os caminhos dos peregrinos da vida, o perdão àqueles que nos ferem e nos querem mal. Este é o programa de Paulo. Zaqueu, rezam as tradições, dedicaria toda a sua vida, então, a vivenciar os ensinos do Evangelho e se tornaria, desde então, discípulo de Paulo, que o honrou com alguns minutos, mas lhe fornecendo este programa de iluminação e de conscientização. Zaqueu, dizem alguns dos seus biógrafos, geógrafos, que ele teria chegado até as Gálias. Imagine o quanto andou para viver, para exemplificar e para pregar a mensagem de Jesus. São processos, então, meus queridos amigos e estimados irmãos, de iluminação, de conscientização. São processos pelos quais nós necessitamos passar naquele processo que representa inicialmente a ressignificação da nossa própria vida, repaginando então a nós próprios a partir dos valores do Evangelho. Mas não gostaríamos de fechar a nossa exposição sem trazer outras perspectivas e escolhemos então a perspectiva que nos é apresentada pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, nos diz: o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Observemos que duas palavras despontam aí: conhecimento e aplicação. Todo o processo, então, de autoevangelização exige de nós conhecimento e aplicação, ou seja, a busca, o estudo, a reflexão, a meditação, mas ao mesmo tempo também o esforço, como nos dirá o próprio Allan Kardec em relação aos espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas más tendências. Aí está então Emmanuel nos auxiliando. Espere que daqui a pouco vem coisa pesada. Diz Emmanuel, a mensagem do Cristo precisa então ser conhecida, meditada, sentida e vivida. São 4 etapas, prestemos atenção: conhecida, meditada, sentida e vivida. Nesse objetivo grandioso que Emmanuel nos coloca, nós encontramos em um Evangelho segundo o Espiritismo, sem dúvida alguma, um farol a nos indicar os grandes caminhos do nosso processo de aquisição desses mesmos conhecimentos e dos estímulos sacrossantos à busca da sua vivência. Conclui ainda Emmanuel: é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Há 3 componentes aí que são fundamentais. Ele nos fala então do nosso desejo, da nossa vontade, do nosso ideal e do nosso movimento de educação, porque a doutrina espírita nos afirma de modo extremamente sintético o espírito Lins de Vasconcelos, pela mediunidade do nosso querido Divaldo. A doutrina espírita é essencialmente educativa. Todo o nosso processo, pois, se dirige à formação em nós do homem de bem, conforme o Evangelho nos apresenta. Então, Emmanuel, ele trará para nós
algumas contribuições que considero, enquanto nós que aqui nos encontramos, em grande maioria trabalhadores espíritas, frequentadores que só são frequentadores, receberão daqui a pouquinho a convocação do Ministério do Trabalho Espírita, né? Porque serão convocados aqui, acolá, agora, amanhã, daqui a pouquinho, hoje, a desenvolverem atividades da Casa Espírita. Emmanuel, então, vai nos trazer uma contribuição excelente, nos apresentando 3 instrumentos fantásticos. Então, primeiro instrumento, capacete. Não serve esse chapeuzinho pro frio não, tá? Não serve não, é capacete mesmo. Capacete. Vejam bem que ele se refere a uma fala de Paulo. Né? Então ele diz que nós precisamos ter um capacete. O que significaria então o capacete? Nos dizer cobertura mental de ideias sólidas, de atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo. E conclui dizendo que este capacete nos oportunizará na sua construção, a construção do capacete com os fios da fé, obviamente, a fé pura, a fé raciocinada e o espírito de serviço. Então, a nossa fé raciocinada, tudo bem, mas acompanhada do serviço. Para que nós possamos ter o quê? Ideias sólidas, atitudes cristãs, de modo que o que vier caindo na cabeça a gente possa o quê? Se defender. Aí lá vem a insinuação, a obsessão, a fascinação, o melindre, tudo vai chegando, né? E aí de repente nós começamos a ter muitas dificuldades na manutenção das nossas pretensões ou do nosso desejo de levar adiante o nosso próprio processo de autotransformação, de iluminação e de conscientização. Mas Emmanuel diz, não basta o capacete, ele vai agora buscar escudo. Olha aí, já estamos se preparando, né? A gente vai para onde? Uma batalha, é mesmo, pode esperar, tá? Então, ele vai falar no escudo e ele, presta atenção, é belíssima essa colocação de Emmanuel. Diz respeito à fé, de novo, e à preparação dos sentimentos. Olha aí o nosso Jason com sua educação dos sentimentos. E ele coloca 3 categorias fundamentais. Primeira categoria, cuidado. Segunda categoria, esforço. Terceira categoria, disciplina. Então é necessário ter esse escudo, e aí Emmanuel vai dizer, representa confiança em Deus, na sua justiça e na sua sabedoria, para anular os dardos venenosos que intoxicam os corações. Então, quando as dificuldades, os problemas, os melindres, o nosso sentimento se sente machucado diante das dificuldades, diante da nossa própria limitação, escudo. Mas não basta apenas o capacete e o escudo. Afinal de contas, se nós formos para a guerra, para a batalha, com capacete e com escudo, não vai adiantar. E Emmanuel vai colocar o terceiro elemento, espada. Pronto, espada. Nossa mãe, né? Tem gente que chega a estar franzindo aí. Mas como é que pode Emmanuel estar falando dessas coisas? Preste atenção, o que é essa espada? Ele vai comentar exatamente quando Jesus diz, não vim trazer a paz, mas a espada. E vai se referir à espada como a espada simbólica da chamada luta renovadora contra o mal, para o encontro com a serenidade. Então não é a espada que nós vamos, em nosso processo de autoiluminação, dirigir ao outro. É a espada que dirigimos para nós mesmos, porque com Jesus iniciou o grande combate de salvação para a humanidade. Capacete, escudo e espada. Instrumentos para o nosso processo de evolução. Armas, entre aspas, para que nós possamos deflagrar o grande voo na busca do nosso progresso espiritual, que nos conduzirá ao grande objetivo da educação e da própria existência, que é a nossa união definitiva com o Mestre, a união do discípulo para com o Mestre. Por isso, Emmanuel nos diz, numa síntese, nenhum discípulo da Boa Nova duvide da sua condição de lutador.
Por isso, nos preocupamos quando às vezes alguns discursos nos chegam, que nós vamos conseguir fazer todo este processo sem nenhum problema, sem dificuldade, sem esforço, sem sofrimento, sem nada. E eu penso que alguma coisa que a gente faz sem esforço, sem sacrifício, sem determinação, sem vontade, sem nada, só pode nos levar a nada mesmo. Então, esse processo de conscientização não será dado por outrem na nossa direção. E nosso processo de iluminação não será alguma lâmpada ou algum objeto que nós vamos então comprar aí fora para poder então colocar aqui e andar iluminando o nosso coração. É processo então de interiorização. Agora uma homenagem ao meu querido Haroldo Dutra Dias. Manda aí. O pessoal disse que essa imagem parece um cavaleiro templário obsessor. Mas aqui foi a criatividade dos meus queridos jovens do Mato Grosso, né? Eu disse, menino, eu preciso de um espírita com capacete escuro e espada. Eles fizeram isso daí. E tudo bem, né? Então, a gente tem que, né, agradecer. Está agradecido, tá? Mas, meus queridos irmãos e amigos, já nos encaminhando para as conclusões das nossas atividades e reflexões desta tarde, nós gostaríamos de sintetizar para os nossos amigos que, de fato, o processo de iluminação, o processo de conscientização é um processo que cabe a cada um de nós realizar. Que nós estamos, de fato, matriculados nessa grande escola que é exatamente a escola da nossa redenção espiritual. E o Evangelho, nesse sentido, apesar de tudo aquilo que é a história do cristianismo ou dos cristianismos, voltamos a afirmar com Emmanuel, é a mensagem de Jesus, a mensagem que continua trazendo esclarecimento e consolação, nos auxiliando desta forma a nos conscientizarmos da condição de filhos de Deus e principalmente a nos descortinar o futuro, ao enfrentamento de nós mesmos, a busca que se opera em nós de todo esse processo de transformação ao qual estamos então condenados. O Espírito Joana de Ângeles, mediunidade do nosso Divaldo, nos afirma que há duas fatalidades para o Espírito. Primeira fatalidade é a da sua própria existência. Segunda fatalidade é a felicidade. Não tem para onde correr. Fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfectibilidade, passando pelo nosso grande processo de evolução, pela conquista do progresso intelecto e moral, nos cenários de aprendizagens que são as reencarnações, matriculados das disciplinas as mais diversas, de conformidade com as nossas necessidades evolutivas, mas para a conquista da felicidade. E essa conquista tão mais rapidamente se fará quando de fato nós pudermos interiorizar o desejo sincero de trabalhar, de servir, o desejo sincero de esperar, de perdoar, quando de fato tivermos como padrão de conduta em nossas vidas as páginas do Evangelho, os bons espíritas, o homem de bem, quando de fato em nossas vidas pudermos dizer, conforme Paulo, aquele que conseguiu atingir um nível de consciência extraordinário, que conseguiu iluminar o seu coração, para que um dia possamos dizer semelhantemente a ele, que não somos nós que vivemos, que é o Cristo que vive em nós, pela identificação que passamos a ter com o Evangelho, para que o Evangelho não seja em nossa vida uma palavra vã. E para que possamos, nós os espíritas, espíritos que temos vivenciado reencarnações múltiplas, muitas vezes recalcitrantes, entendemos pela nossa própria condição, necessitados ainda de matrículas e disciplinas árduas, duras, pelos nossos comprometimentos pretéritos, que possamos em especial entender que estamos na grande caminhada, e essa grande caminhada requisita de cada um de nós o esforço para enfrentar as dificuldades, enfrentar as más paixões. Essa caminhada que exige de nós a força, a sabedoria, essa caminhada para a qual nos destinamos e que tem como grande
fim ou como grande encontro, o encontro definitivo com Jesus, que estará de braços abertos esperando a cada um de nós. É preciso, ainda conforme Leon Tolstói nos dizia, não esperemos a revolução das armas, como um dia, de maneira tão ilusória, norte-americanos, através do seu governo, enviaram as tropas para o Vietnã com essas estatísticas gigantescas e tristes de comprometimento espiritual. Não é a guerra, não é a revolução das armas, é como Leon Tolstói dizia, a revolução da própria alma. Porque aqueles que foram capazes de revolucionar a própria alma, atingindo a um nível excelente de conscientização e integração com a lei divino-natural, aqueles que conseguiram iluminar os corações, são aqueles que operam no mundo inteiro a revolução silenciosa dos verdadeiros cristãos, daqueles que realmente são os prisioneiros do Cristo, as cartas vivas do Cristo, enunciando à humanidade inteira que nunca o mundo precisou tanto de Jesus e o homem do Evangelho, e nunca necessitamos tanto do nosso próprio processo de revolução interior pela busca de vivência, de conhecimento, de transformação em nós próprios, para que em nós a luz de fato possa se irradiar. Recebam o nosso abraço. Os rios grandes se encontram, e obviamente quando os rios se encontram é uma verdadeira água imensa de carinho e de fraternidade. Que Jesus nos abençoe.